Muitas pessoas me perguntaram essa semana o que é umbral, que não sabiam o que era umbral e queriam saber mais sobre isso. Bom, não é um assunto muito bom de falar, mas a gente precisa sim abordar esse tipo de tema, né? Afinal de contas, infelizmente ainda o umbral é muito presente uh, em planetas como a Terra, que está em provas e expiações, né? Bom, na verdade, o umbral nada mais é do que um inferno que a gente chama aqui. E é um local onde as vibrações das pessoas são mais baixas, né? Então, tudo que a gente tem de sentimento ruim pode nos levar para o umbral. E é lá onde vai ter esses sentimentos. Então, raiva, desamor, ódio, desejo de vingança, apegos à matéria, tudo isso faz com que a gente, como espírito, possa ser magnetizado até o umbral. Afinal de contas, nós vamos estar num local compatível com a nossa frequência. Então, quando que a gente pode ir para o umbral? Primeiro, quando a gente desencarna, quando a gente morre, né? Então a gente tem que cuidar muito, tomar consciência de que sim, quando a gente desencarna, nós vamos sair do corpo como o nosso perispírito e a vida continua assim. E esse é um entendimento primário, porque, querendo ou não, muitos dos espíritos, quando morrem, não acreditam que existe vida após a morte e continua apegado às coisas da matéria, da terra. E também é um sentimento que pode levar até o umbral. E outras situações também é em sonhos, né, gente? Eu mesma já sonhei que fui para lá e graças a Deus, não sei, mas fui permitida lembrar. Eu acho que foi bom para entender e para aprender. E nossa, não é nada bom, nada bom. Olha, é o pior lugar que vocês possam imaginar que existe. Eu fui fazer um trabalho de resgate nesse sonho, fui buscar uma pessoa que estava lá, que não estava muito bem numa fase da vida dela. Provavelmente ela estava lá, ou em sonho, ou em projeção. Muitas vezes em projeção, quando a gente está aqui mesmo encarnado, a gente se projeta para um lugar assim, de muito caos, de muita dor. E é horrível, gente, é horrível. Assim, olha, eu não vou nem comentar porque não vale a pena. Mas as piores cenas que vocês possam imaginar de filme de terror, misturado com o pior cheiro possível, com grito, com um sentimento terrível, não vale a pena querer estar lá, de coração, assim, não desejo para ninguém. E então esse que é o umbral, tá? É na verdade o inferno que a gente chama aqui, mas assim, o que vale a pena falar? A gente precisa ter medo em relação a isso? Não, justamente o contrário. Nós não vamos lá porque alguém nos levou, porque a gente foi culpado ou porque a gente cometeu algum pecado, alguma coisa assim. Deus não quer nos punir por nada. Muito pelo contrário. Por mais que a gente tenha cometido erros, a gente não precisa ir para lugares assim. A gente não é merecedor de estar em lugares assim. A gente vai aprender em lugares melhores, em lugares que vão nos ensinar com amor, com dedicação. Uh, Talvez a gente tenha que retornar aqui para aprender, sim, provavelmente sim, por causa de um equilíbrio do universo, que é uma das leis do universo. Se eu gerei algum problema aqui, eu vou ter que voltar aqui para esse plano para equilibrar aquilo que eu fiz. Mas não quer dizer que a gente vai ser penalizado e que a gente tenha que passar no umbral, que a gente tenha que se culpar por isso. Então, Deus jamais vai querer nos punir por alguma coisa que a gente tenha feito. Isso Cristo já falava, né? Tanto que é por isso que ele se revoltou com o Deus que na época pregavam, esse Deus que penalizava cada pecado que as pessoas faziam. E na verdade ele veio para nos dizer exatamente o contrário, que Deus não está nem aí para os nossos pecados, ele quer que a gente seja feliz. Obviamente que a gente tem que respeitar as leis do universo, que são as leis de amor, mas que a gente vai equilibrar o que a gente causou no mesmo plano, em uma outra vida, de uma outra forma. E a gente não precisa ir para lugares como esse. Então, essa é a primeira coisa para que a gente possa entender que nós não devemos e não precisamos ir para lugares assim. E eu falo isso porque muitos
Espíritos, na verdade, eles se sentem culpados, ou eles querem culpar, ou eles querem penalizar, ou eles... São todos sentimentos de culpa, de dor, todos sentimentos de baixa vibração que levam esses espíritos, essas pessoas para lá. Então, eles podem ficar anos, décadas em lugares assim, até perceber, até se dar conta de que não precisam mais estar ali, até pedir ajuda, porque muitas vezes, por estarem em lugares assim tão de baixa vibração, os anjos, os seus guias, não conseguem acessar eles, porque é extremamente difícil para eles sair de uma vibração tão sutil e ir para uma vibração tão densa. Então, a primeira coisa é entender que pode sim pedir ajuda, que pode sim, que não precisa estar ali. E eu falo isso, gente, e a gente tem que entender que a gente pode morrer a qualquer momento, tá? A morte é a única certeza da vida. E muitas vezes, muitos espíritos que não mereceriam estar ali ficam por falta de conhecimento, por falta de consciência, por estar ainda muito apegado à matéria, não entender que existe vida após a morte. Então, enfim, né? Espero que esse vídeo te ajude a tomar um pouco mais de consciência e que não te traga medo, muito pelo contrário, que te traga força, te traga luz, te traga sabedoria, porque o conhecimento liberta sim. E muitas vezes a gente traz um umbral também para os nossos para o nosso dia a dia com esse tipo de sentimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse termo que a gente usa muito na espiritualidade e que ainda existem muitos espíritos que estão ali, mas que aos poucos eles vão sendo encaminhados, vão sendo resgatados e sempre antes de encarnar eles têm que passar pela luz. Então todos são merecedores e todos nós estamos aqui encarnados com certeza para aprender, para equilibrar coisas que a gente fez antes e para ensinar também. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, deixa aqui seu like, sua dúvida, que eu vou respondendo também.